Todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. Hoje viemos aqui mais uma vez trazer conhecimento e conteúdo para você no mercado de milhas. Então vamos lá. O que é que nós vamos tratar hoje? Sobre a TAP, né? Então, depois que a TAP perdeu, né? Cancelou a parceria com a Livelo no ano passado, muita gente ficou desesperada, começou a reclamar que não tinha mais como gerar milhas na TAP e tal. Então, viemos hoje trazer aqui algumas alternativas, né, para conseguirmos gerarmos milhas lá ainda, né, apesar de ser um programa que eu não gosto muito, raramente eu emito alguma coisa lá, mas existem algumas observações que a gente vai fazer durante o vídeo que possa ser que no seu caso vale a pena. À primeira vista, né, o meu principal intuito de gerar milhas lá seria apenas para venda, né? Então, para a gente vender em balcão, hoje é um milheiro valorizado, então você consegue vender aí em torno de R$42, 45, nessa faixa, que hoje é o milheiro mais alto, um dos mais altos que a gente consegue vender aí, né? E gerar com certa facilidade. Beleza? Então vamos lá. Eu gerei um material bacana aqui para a gente ir aprendendo juntos, certo? Para quem não sabe, eu já dei uma aula sobre Notebook LM e hoje ele está gerando esse tipo de material aqui. A gente procura algumas fontes, né, das informações que a gente quer tratar, ele já gera esse PDF aqui, que fica excelente para a gente, né, tá compartilhando com vocês esses conteúdos, né. Então aqui, o primeiro slide, né, que a gente gerou foi justamente por que acumular milhas TAP, né. Principalmente hoje, o meu principal meio de gerar milhas TAPs é para venda, né? Raramente eu emito passagens TAPs com milha, eles não estão tendo boas emissões, né? Principalmente para Portugal aqui, saindo do Brasil é muito difícil. Hoje a gente tem muita demanda de Salvador, né? Apesar da TAP ter um voo para lá, os voos para lá são muito mais caros com milhas do que na pagante. Então, sai mais barato eu emitir na consolidadora, na operadora, do que com milhas. Então, quando eu gero milhas na TAP hoje, é basicamente para venda, porque ele tem um valor de milheiro muito bom, né? E assim, ele tem uma versatilidade estratégica também, né? Porque a TAP não é apenas para venda, mas também ele pode ter resgate com os parceiros. Com a TAP em si não é muito boa, mas tem a Suíça, né? Tem as companhias parceiras da TAP que possa ser que vale a pena em certas situações, né? Então, quais são os caminhos de a gente acumular milhas na TAP, né? Transferindo de programas parceiros, né? Alguns programas como C6, Itaú, né? Alguns programas de banco ainda transferem para lá, né? E outra é voando, né? TAP, comprando produtos lá e serviços dentro da TAP e utilizando o cartão da TAP que hoje já temos aqui no Brasil, né? Um cartão até interessante, mas é muito restrito ali só a TAP, né? Ele pontuou até 4 pontos por dólar, mas em compras feitas na TAP, né? Fora ele passa a ser um cartão bem, mais ou menos, tem cartões bem melhores do que ele, e você termina acumulando diretamente na TAP, o que fica muito restrito esse acúmulo. Não é um cartão que eu gosto de recomendar, mas vai de cada perfil. Então aqui, os parceiros bancários hoje que nós temos que transferem para a TAP, temos a Caixa, o BRB, o Porto Bank, né? O C6, Itaú, BTG e Esfera, né? Esfera entrou há pouco tempo, mas já está aí no hall de parceiros da TAP também. Então passa a ser uma opção interessante, já que a Esfera é mais fácil a gente acumular e comprar pontos lá, é mais baratos, né? Então aqui são os principais parceiros e a taxa de conversão, né, para eles, né? A Caixa é 2 pontos para 2 para 1, né? Um deságio de 2 para 1, né? Qual a estratégia lá? É um parceiro fundamental, especialmente na promoção de aniversário, que vai ser agora dia 12 de janeiro, né? Geralmente a gente tem um bônus na transferência para lá. O BRB também agora aumentou para 2 para 1. Qual a vantagem do BRB? Porque o BRB é o cartão que mais pontua no Brasil, 5,5 pontos por dólar. Então a gente consegue gerar uma quantidade boa de pontos, pode ser
interessante mesmo com esse deságio, né? O Porto faz uma transferência direta para a TAP, né? 1 para 1, né? E pode ser uma opção interessante, né? Já que você não tem deságio, certo? Depois eu vou mostrar uma tabela com todos os parceiros e o deságio de cada um. O C6, ele é bem interessante, que ele também é 1 para 1, né? Você consegue comprar, né? 10 mil pontos átomos por R$350, saindo R$35 o milheiro. Então, qual a desvantagem dessa estratégia? Você só pode fazer uma compra por mês. Então, fica muito limitado, né? Então, mas assim, pode te ajudar em um resgate que você precisa fazer. De repente, saiu aquelas passagens de 53 mil milhas, né? Do Brasil para Europa. Aí são emissões interessantes. Aí pode ser que vale a pena a gente pagar R$35 ali para completar um saldo, né? Para transferir. Agora o C6 tem uma particularidade. Ele precisa de pelo menos 50 mil milhas para transferir para a TAP. Ele não transfere com menos de 50 mil. Então é um limitador aí que eles têm bem razoável, mas tem a vantagem de a gente poder comprar 10 mil milhas por mês por 350, que é um valor interessante, e de ter a paridade 1 para 1, né? Então não tem deságio nenhum. Então aqui enquanto a gente tem uma certa flexibilidade no C6, porque a gente consegue comprar pontos, né? Aqui o cartão C6 é um cartão fácil de conseguir, né? Mas ele não é tão bom quanto o Esfera e Livelo, né? Que a gente tem muito mais possibilidades, né? Mas não deixa de ser um programa muito bom, inclusive é o que eu mais uso quando eu preciso transferir milha. Inclusive hoje transferi para Azul, está com até 110% hoje para C6 e Azul. Eu tinha aqui umas 30 mil milhas e joguei para lá para fazer o banquinho lá para hospedagem na Azul Viagens, né? O Itaú, né? O Itaú, a transferência é 2 para 1, cara, eu acho que tá errado essa aqui, acho que é 1 para 1. O Itaú é um programa que, desde o ano passado, vem capengando, né? Tinha o IUP e foi tudo integrado agora ao aplicativo do banco, mas é um programa um pouco limitado, né? Não tem muitas... A gente não consegue comprar pontos, só acumulando os cartões Itaú, mas quem usa Itaú pode ser uma estratégia interessante. Eu tenho uma tabela atualizada, eu acho que isso aqui está errado, acho que é 1 para 1 aqui, a gente vai conferir aqui no final. O BTG Pactual é interessante porque eles habilitaram há pouco tempo a transferência direta para a TAP. Eles têm o cartão da TAP, da BTG, né? E aqui a gente tem a opção de transferir para Livelo ou para o Esfera, né? Então é um cartão bem flexível. A gente consegue ter a opção quando a gente adquire o cartão do BTG ou Black, a gente escolhe se vai querer pontuar na Livelo ou no Esfera. A gente paga uma taxazinha e aí, a partir daquele momento, a gente passa a pontuar automaticamente em um dos dois. Então, é um cartão bem interessante por ter essa possibilidade de a gente poder escolher. Mas não é nos dois, galera. É um ou outro. E escolheu já era. Eu acho que nem pode mais mudar depois. Isso aí eu tenho que ler as regras direitinho, mas eu sei que tem um cliente meu que teve o BTG Pactual, ele queria pontuar na Livelo, a gente teve que ligar para lá, pagar uma taxazinha, acho que é 65, alguma coisa assim, e aí, a partir daquele momento, ele apontando direto na Livelo. O Esfera, né, ele está há pouco tempo com essa transferência para lá, né, então ele transfere 2,7 para quem não é clube, e quem é clube é 2,2. É um deságio um pouco alto, mas como Esfera é fácil de comprar milhas baratas, né? Então, pode ser que vale a pena em determinadas situações, né? Então, tem a opção também de comprar milhas diretamente na TAP, não vale a pena, né? Os pontos da TAP são muito caros, né? O clube da TAP também são clubes caros, raramente aparece uma promoção em que vale a pena. Assim,
a TAP, pelo menos aqui no Brasil, para voos saindo do Brasil, não tem muitas opções interessantes que justifiquem você assinar clube, entendeu? Você não tem basicamente nenhum benefício a mais, assim, de bônus, tempo de assinatura para ganhar mais em transferência. Então, é um clube que termina sendo um pouco defasado em relação aos clubes de pontos e milhas nacionais, né? Então, tanto para assinar o clube quanto para comprar pontos, não vale a pena na grande maioria das vezes, certo? E aqui está o grande coringa que a TAP tem, né? Como ela faz parte da Star Alliance, né? Então a gente consegue emitir com milhas TAP voos da United, né? Da Lufthansa, da Suíça, da Etiópia, Singapura, né? A ANA, a Turkish. Então termina sendo interessante por isso, pela própria TAP, de fato, ultimamente está bem ruinzinha. Né? Então, talvez valha a pena para você acumular na TAP para emitir com os parceiros. Né? E você consegue também ter umas tabelas fixas que você consegue emitir por lá. Aqui é uma estratégia para onde a gente consegue vender, né? Para quem tem acesso a balcão de milhas. Ou então, se você for vender uma passagem para um parente, você pode vender as milhas hoje precificadas em termos de 41, 42, 43 reais o milheiro, né? Só que a TAP também tem um limite de 10 CPFs por ano, ou seja, você pode emitir para 10 CPFs diferentes durante um ano, certo? Então, é um pouco limitado se você for ter uma agência para trabalhar com a TAP, mas já é bem melhor do que a Azul, que são 5, por exemplo, né? Mesmo assim, a gente consegue se virar lá na Azul, certo? Então, o princípio fundamental não é acumular, mas sim produzir milhas ao menor custo para vender com lucros, né? É o que a gente vê como hoje a principal utilidade da TAP, para de fato a gente utilizar ela como venda de milhas, né? Para emitir passagem para clientes não tem valido a pena. Raramente a gente acha uma tabela fixa que vale a pena, né? Ou com algum parceiro. E nessas situações a gente de fato pode utilizar as milhas TAP de forma mais vantajosa, mas fora isso não está interessante. E aqui eu gerei esse, poxa, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aqui acho que vai ficar ruim aqui para vocês verem. Deixa eu pegar a imagem original. Poxa, aqui eu vou ter que compartilhar de novo a tela. Deixa eu ver se ele abre aqui. Cadê? Abrir imagem, nova aba. Pronto. Aqui é a tabela atualizada, né, de cada parceiro que transfere para a TAP. Caixa 2:1, certo? Aqui é se você for clube, você tem um deságio menor, né? Mas somente BRB e Esfera você tem alguma vantagem, né? Você precisa ter 10 mil pontos no caixa, mínimo para transferir. BRB 2.7:1 ou 2.1 ou 2.3, a depender do clube. E também precisa ser um mínimo de 10 mil pontos, né? C6 Bank é 1:1, 50 mil pontos. Porto Bank, 1:1, também 20 mil pontos. Itaú, 1:1, você pode transferir a partir de 1 ponto. BTG Pactual é 1:1, a partir de 15 mil pontos. E Esfera, 2.7:1 e 2.2 para quem é clube, a partir de 30 mil pontos. Então, essa é a tabela de transferência da TAP, certo? Eu gerei também aqui um guia, né? Um infográfico de transferências TAP, certo? Quem quiser tira o print aí, porque isso aqui tem bem resumido tudo que a gente falou e já ajuda vocês aí a enxergarem de uma imagem só toda a estratégia, né? O resumo de como a gente utilizar transferências de parceiros, né? E as principais informações que a gente tratou aqui nesse vídeo, né? Então, eu estou testando esse modelo novo, pessoal. Depois vocês me falam se vocês estão gostando, em que eu gero o conteúdo no notebook LM, né? E aí, você vê que é um material bem rico, fica muito mais interessante para apresentar para vocês, né?
do que a gente ficar aqui no blá blá blá, ou às vezes até abrindo várias telas, né? Eu acho que fica bem, pelo menos eu gostei muito do material que ele gera, e aí a gente trata, mostra para vocês, né, a nossa apresentação em cima de um material mais visual, né, e sempre no final eu mostro um infográfico que ele resume toda essa aula que a gente deu aqui hoje para vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, deixem no comentário se isso agregou, se você não sabia dessas novidades aí, né, de transferências, e se você tem gostado desse modelo aí que a gente tem utilizado, né, todo o material que a gente gera no Notebook LM como apresentação para vocês, beleza? Então, meu nome é Marcos César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!